E o que acontece? Com essa expansão portuguesa pela costa africana, como nós já vimos, a chegada na Índia, no Oriente, Portugal vai começar, inclusive nesse período, nesse final do século XV, início do século XVI, a sua fase de ouro, tá? O século de ouro português e o início da construção de um império colonial que muita gente pensa, quando se fala de Brasil colonial, fala que o Brasil foi colônia de Portugal, mas acho que era só ali, Brasil e Portugal apenas. Mas não, o Brasil fez parte de um império que se estendeu da Foz do Amazonas até Macau, na China. Tá? É um império que pega América, África e Ásia. E eu vou dizer mais para vocês. No século XVI, por exemplo, o centro desse império é o Oriente. Tá? É a Índia, a terra de especiarias. A partir do século XVII, que esse território aqui, chamado Brasil, vai começar a ter uma importância cada vez maior para a coroa portuguesa. Bom, mas antes de chegar na importância que o Brasil adquiriu no século XVII e XVIII, nós precisamos entender como que os portugueses chegam aqui. Tá? Bom, o que se chamou de descobrimento do Brasil, essa viagem comandada por Pedro Álvares, que depois ficou conhecido como Pedro Álvares Cabral, mas as fontes só se referem a ele a Pedro Álvares, este indivíduo é um nobre português e ele comanda uma frota que parte de Lisboa em 1500. E o destino da frota é chegar no Oriente. Vasco da Gama, 2 anos antes, atingir a cidade de Calicut, no Oriente, e retornara para Lisboa. O que os portugueses farão? Uma nova expedição para a Índia. Só que a frota de Gama teve 4 navios. Esta que parte, comandada por Pedro Álvares, que parte em março de 1500, tem 13. E com 1.300 soldados armados. O objetivo não é simplesmente fazer comércio, e sim iniciar a construção de um império aqui no Oriente e quebrar o comércio muçulmano que havia no Oceano Índico. Lembra aquele comércio que existia no Oceano Índico, que entrava no Mar Vermelho, entrava no Mediterrâneo, que era controlado pelos muçulmanos? Ou então o comércio que passava por terra? Os portugueses vão querer quebrar esse comércio em prol da rota para Lisboa. Essa é a ideia. Pois muito bem. Esta frota parte em 1500, sai de Lisboa, percorre as Ilhas Atlânticas, até aí o caminho que o Vasco da Gama fizera, navega por esse oceano, o Oceano Atlântico, e estende um pouquinho o arco aqui, chegando no que hoje é o sul da Bahia, que ficaria conhecido como o descobrimento do Brasil. Por que isso? Cabral já sabia que tinha terra, não sabia. Tem várias teorias sobre isso. As teorias da casualidade e da intencionalidade. Tem algumas, no passado, se defendeu que Cabral chegou aqui sem querer. Foi por acaso, foi casual. Outros que não, que havia uma intenção de chegar aqui. A documentação é muito falha, mas, ao que parece, já havia uma intenção. Este Pedro Álvares, como as fontes chamam, sabia que a coroa portuguesa tinha um costume de beneficiar os descobridores com parte das terras onde eles haviam chegado. E no diário de bordo do Vasco da Gama, que fez esse caminho antes, quando o Vasco da Gama está mais ou menos no que hoje é o litoral do Brasil, ele coloca no diário que viu pássaros sobrevoando o céu, o que é indicativo de terra. A hipótese mais aceita hoje é que este Pedro Álvares quis ver se realmente tem essa terra, sem prejuízo da viagem, já que é a caminho mesmo, e teria passado aqui. Aí você pode chegar e dizer, mas será que ele foi o primeiro europeu que chegou aqui? Será que não teve outros que chegaram antes, né? Tem muita gente que diz que que Vicente Pinzón, da Espanha, teria atingido alguma região do Nordeste antes de Cabral, enfim. Mas o que se coloca aqui é o papel do historiador. Nós não temos como voltar ao passado e ver quem chegou primeiro. Tá? Nós só podemos ter acesso ao passado, a informações do passado, a partir das fontes que chegam até nós. As fontes mais antigas que
registram a chegada em território que hoje é Brasil, é reconhecido como Brasil, são essas três, que pertencem à frota comandada por Pedro Álvares. Por isso esta viagem é considerada viagem de descoberta, digamos assim. Nesses três depoimentos, a mais importante de todas é a carta de Pero Vaz de Caminha, e a mais extensa, inclusive, onde ele relata ao rei, na época, o rei Dom Manuel I, os primeiros contatos com os povos nativos, que eu vou falar desses povos melhor na próxima aula. A carta vai dizer que os nativos são bonitos, de pele, os cabelos são bonitos, só que eles mantêm as vergonhas de fora. A carta mostra que havia uma natureza exuberante, havia uma riqueza exuberante, e é importante frisar que o primeiro contato entre europeus e nativos não é um contato necessariamente violento. A violência vai vir, mas mais para frente. O primeiro contato é mais mímicas. É um contato do estranhamento. Na carta, isso eu estou seguindo a carta. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele chega a dizer que os portugueses desembarcam na praia, o Cabral não desembarca, ele fica na frota, só olhando de longe. Quem desembarca é um capitão chamado Nicolau Coelho, que começa a trocar produtos com os nativos. Acredita-se que a costa do Brasil, na época, era densamente povoada por vários povos indígenas. O primeiro povo indígena que os portugueses teriam tido contato foram os tupiniquins, que pertenciam a um grupo maior, foi chamado de Tupi. E o que nós temos aqui? Em dada altura da carta, ele chega a dizer que os portugueses convidaram dois nativos a subirem a bordo das embarcações onde estava o Cabral. E aí, os nativos chegam na embarcação. Os portugueses oferecem a eles vinho. Eles pegam o vinho, cheiram, tomam, não gostam, cospem. Em seguida, oferecem água. Eles pegam, fazem um gargarejo, cospem. Mostram aos indígenas uma galinha. A galinha fica assustada, os índios também. Indício que não tem galinha ali. E, em seguida, mostram a eles contas de um rosário. Eles pegam as contas, acham interessante, mostram as contas, apontam para o colar de ouro do capitão e para o castiçal de prata, apontam para o colar de ouro, o castiçal de prata e em seguida para a terra. O que isso quer dizer? Que havia ouro lá? Pode significar um monte de coisa. A própria carta do Pero Vaz de Caminha já relativiza isso. Ele diz: apontavam para o colar, apontavam para o castiçal, em seguida apontavam para a terra, como se quisessem dizer que lá havia terra. Mas isso é o que nós queremos entender, porque queremos ouro. Mas eles podiam estar querendo dizer um monte de coisa, que queriam trocar aquilo por, sei lá, por pena de papagaio, que era o que tinha demais na terra. Então são sinais que as pessoas tendem a interpretá-los a partir do que querem interpretar. Em seguida, esses nativos são colocados de volta na praia e, passado alguns dias, no dia 1º, a frota chega na costa do Brasil no dia 22 de abril. No dia 1º de maio é rezada a primeira missa. Os portugueses sempre carregavam um religioso a bordo para rezar missas ao longo da viagem. E é curioso que na primeira missa, rezada em latim, os índios se aproximam, e isso também está na carta, e conforme os portugueses ajoelham, os índios ajoelham. Levantam, os índios levantam. E ao que parece, uma moça estava tirando a atenção dos marinheiros portugueses e pediram para que ela se cobrisse, porque, afinal de contas, eles estavam todos nus. Encerrada a missa, a frota embarca com destino ao Oriente, que é a segunda viagem dos portugueses ao Oriente, que aliás foi um fiasco a frota de Cabral, muita gente morreu, teve um monte de prejuízo, inclusive o próprio Pero Vaz de Caminha acabou morrendo durante essa viagem, e deixaram aqui, no que viria a ser o Brasil, deixaram 3 degredados. Quem eram os degredados? Degredados são
são presos, são criminosos que Portugal não quer mais e despacha. Tá? A ideia do degredado qual é? Que é a ideia do banimento. Mandar essa gente, que é indesejada, para algum lugar que ninguém quer ir por bem, então vai por mal. E um local que possa servir depois para a ocupação futura, porque essa gente vai servir depois de intérprete com os nativos. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais rico, só que ainda há outros dois. A Carta do Mestre João, que falam sobre a questão com os nativos, em linhas gerais parecida com a Carta de Pero Vaz de Caminha, e o depoimento do piloto anônimo. Tem muita gente que fala que Cabral era um navegador. Cabral não era navegador, coisa nenhuma. Antes de 1500, Cabral mal tinha experiência no mar. O Cabral é o Capitão Mor. O que é o Capitão Mor? O Capitão Mor é aquele que representa o rei a bordo. Tá? Essas viagens são microcosmos da sociedade portuguesa. Tem gente pobre, tem gente rica e tem a igreja. Como eu disse, vinha sempre um padre. O Cabral, por ser comandante da frota, ele é a autoridade máxima, que vai manter a ordem durante a viagem. Mas não é ele que vai comandar o leme, não é ele que mexe na bússola. Quem faz isso é o piloto. Tá? E como não se sabe o nome do piloto, diz que foi o depoimento do piloto anônimo, que também fala dos índios. O outro é o mestre João. Mestre era o cargo dentro da viagem que se destinava a cuidar dos grumetes. Os grumetes eram os rapazes que faziam serviços mais pesados a bordo. Geralmente jovens, de origem evidentemente bastante humilde. Bem, só que eu vou dizer uma coisa. A frota volta, em 1500 essa frota fica poucos dias aqui, Cabral segue para a Índia, de lá para Portugal, nunca mais vai descer aqui. Tá? Esse episódio, que fica conhecido como o descobrimento do Brasil, não vai gerar colonização portuguesa ainda. Os portugueses só vão começar a estabelecer povoados, a criar uma colonização mais firme, cerca de 30 anos depois. Que aí é o que nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Mas a expansão ultramarina acaba aqui.